O Brasil jamais alcançará a Argentina. Naquela noite em Buenos Aires, um letreiro vermelho deslizou pela tela no estúdio do telejornal. Ranking de países antipáticos, a Argentina finalmente supera o Brasil. No instante em que as palavras surgiram, a atmosfera no estúdio mudou. As câmeras giraram, e as luzes intensas focaram seu rosto. Sol Martinez, a principal repórter da Telefe, sentiu o ar vibrar. Seus lábios se abriram lentamente e sua voz, carregada de orgulho, ressoou pelo ambiente. O mundo finalmente compreendeu a verdadeira face da nossa Argentina. Suas palavras foram acompanhadas por um brilho sutil em seus olhos. Da mesa do produtor, um aceno satisfeito confirmou a vitória. Entre a equipe técnica corria um ar de triunfo. Vencemos o Brasil! No momento em que esse pensamento a preencheu, uma pequena chama se acendeu em seu peito, mas a ponta do roteiro que ela segurava em mãos tremia discretamente. Não era o calor das luzes nem o nervosismo. Era algo mais profundo, algo que agitava o âmago de sua alma. Não se esqueça, a voz de seu pai, de sua infância, ecoou em sua mente. Um educador que passava a vida diante de lousas, seu pai sempre a olhava com olhos severos. O Brasil nunca nos respeitou. Não perca seu orgulho, Sol. Ela jamais duvidara daquelas palavras. Para ela, jornalismo era provar a verdade. E a verdade para Sol já estava decidida. Ela se levantou, sorriu para a câmera e declarou com convicção: a partir de agora viajarei pelo mundo. Mostrarei a todos as provas de que a Argentina é de fato a nação mais amada. Os aplausos da equipe inundaram o estúdio, mas suas costas estavam retas de uma forma quase dolorosa, irradiando a luz inflexível de alguém que acredita cegamente na própria vitória. Ninguém ali, nem mesmo ela, poderia imaginar o que o final daquela jornada lhe revelaria. Antes de começarmos esta história, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim você continuará recebendo vídeos que são do seu interesse. Seu apoio através de doações no Pix também é fundamental para nós. Na descrição, você encontrará links para outros vídeos recomendados. Não deixe de conferir. Na manhã seguinte, sob a luz fria da sala de edição, Sol espalhou seus materiais sobre a mesa. Um mapamundi, tabelas de classificação, gráficos, o cronograma de entrevistas em cada país. Tudo parecia um caminho meticulosamente traçado para provar sua vitória. Primeiro, a Inglaterra. Se formos validados no coração da Europa, o resto do mundo nos seguirá. Sua voz era firme, e sua equipe assentia em concordância. O som do cameraman checando o equipamento, o clique da trava de uma mala se fechando, tudo soava como os tambores de uma marcha triunfal. Contudo, no fundo de seu peito, outro som ecoava, um sussurro perdido no vento da noite. Esta é realmente uma jornada para revelar a verdade? Uma dúvida fugaz, mas a voz de seu pai retornou para dissipá-la. Você tem a missão de transmitir o orgulho da Argentina. Não perca, Sol. Missão. Essa palavra era a âncora de toda a sua existência. Sol se lembrou do mapa que via tantas vezes no escritório de seu pai quando criança. O dedo dele percorrendo as fronteiras. Aqui, eles nos diminuíram. Aqui zombaram de nós. Por isso não podemos esquecer. A mão de seu pai, naquela época, parecia carregar a dor da própria terra. O tremor daquela mão ela agora o herdara por completo. Eu vou provar, ela murmurou para si mesma. Vou provar que a Argentina é uma nação de imenso orgulho. Sol apertou o roteiro novamente. Um leve tremor percorreu seus dedos, mas ela já não o notava. Lá fora, pela janela embaçada, a luz da aurora começava a atingir os espaços entre os arranha-céus de Buenos Aires. Ao longe, a buzina de um táxi soou. A notificação da reserva do voo apitou em seu celular, e ela sorriu discretamente. Vamos, mundo! É hora de conhecer a verdade sobre a Argentina. Mas por trás daquele sorriso, o que se escondia? Orgulho ou talvez medo? Ninguém sabia. Nem mesmo ela. E Sol não podia sequer imaginar que aquela jornada abalaria, desde suas fundações, a justiça em que sempre acreditou. O céu cinzento de Londres se estendia além dos portões de desembarque do aeroporto de Heathrow. Um vento frio trazia consigo os anúncios em inglês. Sol Martinez ajeitou o cachecol e suspirou levemente. Agora, vou mostrar ao mundo o momento em que a Argentina é reconhecida. Ela repetia isso para si mesma, em seu íntimo. Em suas mãos, uma pasta grossa com material de pesquisa e um microfone com o logo da Telefe. A equipe ainda não havia chegado. A gravação de hoje seria uma filmagem pessoal, um ensaio.
Ao sair para a cidade, a paisagem londrina a atingiu pela primeira vez. Edifícios marcados pela história, pessoas caminhando tranquilamente pelas calçadas. Havia um ritmo elegante, um ar de sobriedade no ar. No meio de tudo aquilo, apenas Sol parecia um pouco deslocada. Então está aí a Europa. Bem, hora de começar a reportagem. Ela montou sua câmera de mão e escolheu um café à beira do Tâmisa como sua primeira locação. A London Eye era visível da janela. O cenário era perfeito. Uma atendente sorriu em sua direção, e Sol retribuiu o sorriso cheia de confiança. Olá, eu vim da Argentina. O que você me recomenda? No início a conversa foi amigável. No entanto, no momento em que a palavra Argentina foi dita, a expressão da atendente enrijeceu sutilmente. A Argentina? Ela confirmou em voz baixa. Sol não percebeu e continuou. Sim, a Argentina. O país que mais chama a atenção no mundo atualmente. Naquele instante, o ar no café congelou. Um homem lendo o jornal na mesa ao lado ergueu os olhos por um segundo. A equipe atrás do balcão trocou olhares. Algo estava errado, mas ela ainda não havia entendido. Sinto muito, mas decidimos não atender mais clientes da Argentina. Por um momento, Sol não compreendeu o que ouvia. Seu sorriso desapareceu. O quê? O que quer dizer com isso? Eu fiz algo de errado? A atendente desviou o olhar e disse secamente: tivemos problemas no passado. Já basta. Em sua voz não havia raiva, mas um profundo cansaço. O gerente apareceu com uma expressão severa e apontou para a porta. Por favor, retire-se. E não volte mais. O café ficou em silêncio. Os outros clientes pararam suas conversas e apenas a encaravam. Sol ficou paralisada. Seus pés não se moviam. Foi quando ouviu alguém sussurrar atrás dela, outra argentina. A voz perfurou seus ouvidos. Um silêncio sufocante. Ela tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Ao sair, o vento de Londres cortou seu rosto. Era uma dor mais aguda que o frio. Ela segurou as lágrimas com todas as forças. A culpa é do Brasil, ela murmurou, como se escolhesse apenas a realidade em que queria acreditar. Naquela noite, porém, o vídeo que ela postou nas redes sociais sobre o incidente de discriminação gerou uma reação completamente diferente. Outra argentina causando problemas? Isso é comum em Londres. Eles só reclamam, então é de se esperar. Não havia um único comentário de apoio. A luz do smartphone tingia seu rosto de um branco pálido. O mundo está errado, ou sou eu? Mesmo assim, seu espírito não se quebrou. Ou melhor, não se permitiu quebrar. Isso é apenas um mal-entendido. Amanhã, encontrarei a prova de que preciso. No dia seguinte, ela começou a fazer entrevistas na rua. Entre Argentina e Brasil, de qual você gosta mais? Os londrinos que passavam respondiam quase que uniformemente com um sorriso distante. Do Brasil, claro. Ao ouvir aquela resposta, algo dentro de Sol se partiu com um estalo. Por quê? Por que o Brasil? Ninguém respondeu. Apenas o vento frio e o som dos carros passavam pela rua. O silêncio. Aquela quietude era, em si, a resposta para ela. Na fila da imigração do aeroporto JFK, o coração de Sol Martinez estava cheio de expectativa. A América é diferente. Aqui, eles certamente entenderão o esforço da Argentina. Ela repetia isso para si mesma, tentando apagar a humilhação de Londres. Contudo, a primeira frase do oficial de imigração atingiu seu peito como um golpe frio. Da Argentina? Temos tido muitos problemas recentemente. Por favor, siga as regras durante sua estadia. Poderia ter soado como uma observação casual, mas para ela, soou como um aviso. Por um instante, sua respiração parou. Ela forçou um sorriso e respondeu, claro, mas um sentimento áspero permaneceu no fundo de sua alma. O som do carimbo de entrada ecoou no ar seco, e pareceu estranhamente alto naquela madrugada. Pela janela do táxi a caminho de Manhattan, os arranha-céus noturnos brilhavam. Em meio à miríade de luzes, ela buscava um vislumbre de esperança. O motorista se virou e perguntou com simpatia, de onde você é? Da Argentina. A tango. Minha esposa adora Astor Piazzolla. Sol sorriu. Pela primeira vez em dias, sentiu o coração mais leve. Mas as palavras seguintes congelaram seu sorriso. Mas, para ser honesto, os clientes argentinos raramente dão gorjeta. E a atitude deles é um pouco complicada. A voz do motorista segurando o volante não era maldosa, apenas sincera. Sol disfarçou com um sorriso amarelo. É mesmo? Vou tomar mais cuidado.
A resposta saiu tão baixa que até ela se surpreendeu. Na cidade, o país da liberdade se desdobrava em um espetáculo de luzes, sons e movimento. Neon, risadas, o vento entre os edifícios. Mas seus passos não eram leves. Preciso provar aqui. Provar que a Argentina é um país maravilhoso. Ela preparou a câmera e começou as entrevistas de rua. O que você pensa sobre a Argentina? A primeira a responder foi uma jovem. Eu amo a Argentina. O cinema, a carne, tudo é incrível. O sorriso dela foi um alívio para Sol. Mas no momento seguinte a expressão da mulher se nublou. Mas quando viajei para lá, foi a pior experiência. Os atendentes foram rudes. Nunca mais volto. Através do monitor da câmera, os olhos da mulher pareciam muito sérios. Sol sentiu a garganta secar. Preciso mudar a pergunta, pensou, e se aproximou do próximo pedestre. E você, o que acha da Argentina? A TV Argentina? Ah, já fui entrevistado uma vez. Eles editaram minhas falas completamente. O homem fez uma careta e acenou com a mão. Não quero mais me envolver. Não dá para confiar na mídia argentina. Diante daquelas palavras, Sol ficou sem reação. Isso não é verdade. Sua defesa desesperada se perdeu no vento. A jornada de reportagens continuou, e as respostas eram sempre as mesmas. Argentinos são mal educados. Não cumprem promessas. Falam alto demais. Um abismo profundo se abria entre seu ideal e a realidade. Ao entardecer, sentada em um banco de parque deserto, Sol tomava um café sozinha. O líquido frio se espalhou amargamente em sua boca. Por que ninguém me entende? Naquele momento, uma voz veio do banco em frente. Você é a Argentina, certo? Ela levantou o rosto e viu um jovem de ascendência asiática. Seu inglês suave tinha uma cadência familiar. Eu também tenho ascendência argentina. Podemos conversar um pouco? Um sorriso de alívio surgiu em seu rosto. A presença de um conterrâneo parecia finalmente um bálsamo para sua alma. Mas as palavras dele tomaram um rumo inesperado. Sinceramente, nós, argentinos que vivemos aqui, temos muitos problemas por causa das pessoas daí. O rosto de Sol se contraiu. Problemas? O que quer dizer? Aqui nos Estados Unidos, acham que argentinos falam alto, se irritam fácil. Nós nos esforçamos tanto para mostrar que não somos assim. Havia mais tristeza do que raiva em sua voz. Toda vez que jornalistas como você espalham uma imagem distorcida, não importa o quanto a gente tente explicar, ninguém acredita em nós. O peito de Sol se apertou. Eu estou apenas transmitindo a verdade. A verdade de qual país? A pergunta do jovem ressoou silenciosamente. Ela não conseguiu responder. Naquele momento, ouviu vozes em português atrás dela. Com licença, está tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Um grupo de turistas brasileiros havia parado e perguntava com genuína preocupação. Talvez tenham pensado que Sol estava em perigo. O jovem fez uma leve reverência e se afastou em silêncio. Um dos brasileiros lhe estendeu um copo de papel. Está frio, tome isso. Era um chá quente. Sol sentiu o calor na palma da mão e baixou o olhar. Estava sendo ajudada por aqueles que considerava seus adversários. Esse fato desmoronou algo dentro dela. Na noite de Manhattan, sob as luzes dos arranha-céus, Sol Martinez sussurrou para si mesma. Que tipo de jornada é esta? O vento soprou, agitando seus cabelos. O silêncio que ouvirá em Londres ecoou novamente em seus ouvidos. Silêncio não é rejeição. Silêncio é uma resposta. Mas ela ainda levaria um tempo para entender o seu significado. No centro de Nova York, onde os néons começavam a se apagar na madrugada, Sol Martinez estava parada junto à janela de seu hotel. A cidade abaixo ainda pulsava. Buzinas de táxi, sirenes distantes, letreiros balançando ao vento. Mas em meio àquela cacofonia, seu quarto estava anormalmente silencioso. Sobre a mesa, as anotações da reportagem do dia e a lente da câmera, que refletia vagamente seu próprio rosto sem ninguém para enquadrar. O que eu estou filmando? Ela sussurrou com uma voz que ninguém ouviria. Uma solidão como nunca sentirá antes se espalhou por seu peito. Sua confiança como jornalista se dissolvia como névoa. Ao abrir as redes sociais, a seção de comentários estava em chamas. Argentinos são arrogantes. A mídia mente. Não consigo sentir empatia. A luz da tela tingia seu rosto de azul. Mesmo assim, seus dedos não paravam de rolar. É um mal-entendido. Nós não somos maus. Ela murmurava enquanto passava pelos comentários, mas não encontrava nenhum aliado.
Quando percebeu, o chá havia esfriado completamente. As folhas de chá no fundo da xícara pareciam o sedimento de sua alma. Ela ergueu o olhar para fora da janela. A lua espiava por entre os arranha-céus, a única presença silenciosa e brilhante no céu da cidade. Olhando para a lua, ela se lembrou de uma noite de sua infância. A casa estava sem luz, e apenas a voz de seu pai ecoava, iluminada pela chama de uma vela. Sol, você precisa ser forte. Não perca para o Brasil. Somos nós que dizemos a verdade. Naquela época, ela se sentia orgulhosa. Gravou no peito a justiça da Argentina que seu pai descrevia e jurou que um dia também transmitiria essa retidão ao mundo. 20 anos se passaram. A noite nesta terra estrangeira em que se encontrava agora parecia tão distante da voz de seu pai. Será que vencer é a única coisa que importa? Ela se perguntou. Ninguém respondeu no quarto. Apenas o tic-tac do relógio avançava em um ritmo constante. Abriu seu caderno. Estava repleto de palavras que ela mesma havia escrito: superioridade, vitória, orgulho argentino. Agora aquela fileira de letras parecia estranhamente superficial. Pegou uma caneta e no canto da página escreveu uma nova linha. O silêncio também é uma linguagem. No momento em que escreveu, uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela não sabia por que estava chorando. Era frustração? Tristeza? Ou talvez alívio? Parou diante do espelho. Um rosto exausto, mas no fundo de seus olhos, algo sutilmente mais suave havia surgido. Vou tentar de novo. Desta vez para encontrar a verdade. Sol fechou a câmera lentamente. O clique da tampa da lente soou. Parecia o som de uma porta, há muito tempo trancada, se abrindo um pouco. Lá fora, o vento da madrugada começava a soprar. As cortinas balançaram, e a cor do céu clareou um pouco. Naquele vento, pela primeira vez, ela respirou fundo. Amanhã, irei para Taiwan, sussurrou. Sua voz ainda tinha um leve tremor, mas nela já não havia a arrogância de antes, e sim uma nova determinação. No saguão de desembarque do aeroporto internacional de Taoyuan, um vento úmido acariciou seu rosto. Não era o frio de Londres nem o ar seco de Nova York. Tinha uma suavidade diferente, uma temperatura que carregava o calor humano. Em Taiwan, com certeza encontrarei uma resposta diferente. Sol Martinez sussurrou para si mesma, abraçando sua bagagem. O tema da reportagem era uma comparação da imagem do Brasil e da Argentina nos países asiáticos, mas seu coração já não buscava números, e sim as palavras das pessoas. Ao entrar na cidade, viu uma metrópole banhada por uma luz suave. Motocicletas enfileiradas ordeiramente, e a fila de espera no semáforo parecia uma única criatura viva e imóvel. Não havia som de buzinas. Os movimentos das pessoas eram calmos, e uma atmosfera de mútua consideração pairava por toda parte. Que estranho! Ninguém parece ter pressa, mas tudo flui perfeitamente. O jovem intérprete que a acompanhava riu de seu comentário. Em Taiwan, dizemos que quem tem pressa acaba dando a volta mais longa. Numa barraca de rua, Sol provou um Xiao Long bom. O vapor que subia, o aroma agridoce. Na mesa ao lado, uma senhora idosa escrevia algo em um diário. Seus olhares se encontraram, e a mulher se dirigiu a ela com um sorriso. Bem-vinda a Taiwan, vinda da Argentina. Sua voz suave em mandarim foi traduzida pelo intérprete. Sim, estou fazendo uma reportagem sobre a imagem do Brasil e da Argentina. A mulher assentiu lentamente e com o olhar perdido à distância começou a falar. Em 2011, durante as enchentes no Brasil, fui para lá ajudar. Naquela época, o povo brasileiro, mesmo em meio à tristeza, nos dizia obrigado. Ponto. Os dedos de Sol pararam. Você foi ajudar e eles lhe agradeceram? Sim. Eles que deveriam estar exaustos, seguraram nossas mãos e disseram obrigado. Naquele momento, senti que a fronteira entre quem ajuda e quem é ajudado desaparecia. A voz do intérprete ecoou suavemente. O vapor da barraca subia, e a luz do sol o atravessava tremeluzindo. Algo no fundo do peito de Sol pareceu se dissolver. Mas o Brasil é seu rival histórico em muitas coisas, não? A voz de Sol saiu rouca sem que ela percebesse. A mulher sorriu serenamente. Sim, mas a história não é feita apenas de dor, também é aprendizado. Prefiro escolher como viver em vez de guardar rancor. Aquelas palavras a atingiram em cheio. Um silêncio se instalou, mas não era o silêncio da rejeição de Londres ou da frieza de Nova York. Era um silêncio caloroso, acolhedor. A mulher fechou o diário e lhe estendeu um pequeno saco de papel. Isto é para você.
Dentro havia um pequeno amuleto feito com um bordado delicado. É um amuleto da paz, para que o coração das pessoas esteja em calma. Sol o recebeu sem conseguir dizer nada. Sua leveza contrastava com o peso da missão que carregara até então. Ao anoitecer, a caminho da estação de Taipei, as lanternas vermelhas começaram a se acender, tingindo a cidade de laranja. No cruzamento em frente à estação, o sinal ficou vermelho. Carros e pessoas pararam instantaneamente. Sol, que instintivamente deu um passo à frente, recuou. Ninguém ao seu redor parecia ansioso. Apenas esperavam a sua vez em silêncio. Aquela cena, por algum motivo, tocou seu coração. Sinal verde. As pessoas começaram a andar em uníssono. Uma senhora idosa com uma sacola pesada cambaleou, e um jovem estendeu a mão para apoiá-la naturalmente. Um pequeno gesto trocado sem palavras, apenas com um aceno de cabeça. Uma frase surgiu na mente de Sol. Esta é a imagem de um país que os números não conseguem capturar. De volta ao hotel, ela colocou o pequeno amuleto sobre a mesa. Lá fora, uma lua pálida flutuava no céu. Os olhares frios de Londres, as palavras dolorosas de Nova York, tudo parecia agora uma memória distante. No bordado do amuleto estava escrito em caracteres suaves: paz e calma. Sol pegou sua caneta e abriu uma nova página em seu caderno. Ali escreveu apenas uma frase: gestos, mais do que palavras, refletem as pessoas. E sorriu discretamente. Sua mão direita, que antes tremia, agora estava serena. No momento em que desembarcou no aeroporto de Istambul, Sol Martinez prendeu a respiração diante do ar quente e denso. Um pôr do sol que se estendia infinitamente, o chamado para a oração, o azan, ecoando ao longe. Um cartaz de apoio às vítimas do terremoto, afixado na parede do aeroporto, balançava com o vento seco. Vou cobrir a tragédia do terremoto, ela disse, e o intérprete a olhou com surpresa. Ainda há muitos escombros no local. É perigoso. Não importa. Há algo que preciso confirmar. Em Londres encontrou a rejeição. Em Nova York a raiva. Em Taiwan, tocou a gentileza. E agora viera para descobrir como o Brasil, seu rival, era visto naquela terra. O carro seguiu para o interior. Edifícios desmoronados, postes inclinados, pessoas paradas, desoladas. Para onde quer que olhasse, as cicatrizes da dor eram visíveis. Mesmo assim, havia uma estranha serenidade nos olhos das pessoas. Olá, ela se dirigiu a um homem de meia-idade com uma barba branca. Seu nome era Azir. Ele havia perdido a família no terremoto, mas continuava trabalhando na reconstrução. Sol lhe perguntou: o que o senhor pensa sobre a ajuda que veio do Brasil? Azir olhou para o céu por um instante e começou a falar lentamente. Eles eram calorosos. Com essa única palavra, o corpo de Sol enrijeceu. Calorosos? Sim. Eles não falavam muito sobre o que faziam, apenas agiam. Não importava o quão cansados estivessem, nunca perdiam o sorriso e o abraço. Eles se ajoelhavam diante das casas destruídas, juntavam as mãos pelos mortos e diziam em voz baixa: desculpe-nos pelo atraso. Os olhos de Azir se encheram de lágrimas. Eles vieram para ajudar, e ainda assim pediam desculpas. Ao ver aquilo, eu não consegui conter as lágrimas. Pensei: então é isso que é respeito. Sol ficou sem palavras. O calor humano. Em Londres, o silêncio fora frieza. Em Nova York, indiferença. Mas aqui, ele existia como uma forma de oração que envolvia tristeza e sinceridade. Eles não pediam nada em troca, apenas protegiam a alma dos que restaram. A voz de Azir era serena. É por isso que nunca esquecerei aquele país. Mais do que os suprimentos, foi aquele calor humano que salvou meu coração. Enquanto ouvia aquelas palavras, algo dentro de Sol desmoronou. Ela percebeu o quão superficiais e frágeis eram as provas de vitória e a grandiloquência que buscará. O calor humano não era uma derrota. Era uma forma de confiança mais forte do que qualquer palavra. Ao final da entrevista, Azir lhe ofereceu um pequeno masbarra, um colar de contas de oração. Leve isto com você. Quando seu coração estiver perdido, passe os dedos por estas contas. Antes de falar com Deus, você poderá perguntar a si mesma. Sol recebeu com as mãos trêmulas. As contas eram frias ao toque, mas também, de alguma forma, quentes. O sol se pôs, e a escuridão desceu sobre a praça da vila. Alguém acendeu uma vela, e a oração começou. Pessoas de pé, de olhos fechados, sem emitir som. A chama balançando ao vento parecia o batimento de um coração, em um ritmo constante.
Sol, sem perceber, também fechou os olhos. A voz de seu pai ecoou à distância: o Brasil nunca nos respeitou. Mas agora, sobreposta a essa voz, outra surgia. Eles pediam perdão não com palavras, mas com ações. Ninguém viu a lágrima que escorreu por seu rosto. Foi uma lágrima tão silenciosa que nem ela mesma percebeu. Ao voltar para o carro, o céu noturno estava salpicado de inúmeras estrelas. Sol apertou as contas em sua mão e sussurrou: talvez eu apenas não soubesse. Naquele momento, sua mão direita, que sempre tremia, parou completamente pela primeira vez. E dentro de seu coração, algo começou a se mover silenciosamente. Ao embarcar no voo de volta para Buenos Aires, após a cobertura na Turquia, o smartphone de Sol Martinez vibrou. No visor, o remetente era o produtor do departamento de jornalismo. Assunto: material e mudança de direção. O corpo do e-mail continha uma única e breve frase: priorize os números, não a emoção. Deixe a superioridade clara com dados. No momento em que leu aquela frase, sentiu o coração gelar. Mesmo de olhos fechados, o céu noturno da Turquia e as figuras das pessoas em oração não desapareciam. Aquele calor humano era mais verdadeiro do que qualquer número. Sua voz sussurrada foi abafada pelo ruído dos motores. As luzes da cabine se apagaram. Entre os passageiros adormecidos, apenas ela permaneceu acordada, com o caderno aberto. Índices de aprovação, rankings de simpatia. Todos os números estavam perfeitamente alinhados, mas agora sua precisão parecia sinistra. Os números não têm temperatura, mas o coração das pessoas, sim. Sol anotou em um canto do caderno: qual a pontuação para o peso de uma alma? Na manhã seguinte, ao desembarcar no aeroporto de Ezeiza, a redação ainda estava na penumbra, com o piscar das luzes fluorescentes refletindo no teto. Quem a esperava não eram seus colegas, mas uma fileira de monitores silenciosos. Sol, você voltou. A voz do produtor era baixa e fria. O material não é ruim, mas é emocional demais. Mantenha a objetividade na edição. Sol mordeu o lábio. O que é objetividade? As pessoas no local choravam, agradeciam, oravam. E vamos descartar isso como emocional. O produtor suspirou. O público acredita em números. A emoção só é usada quando convém. Nosso trabalho no jornalismo é transmitir isso. As palavras ficaram presas em sua garganta. A rejeição em Londres, a solidão em Nova York, o sorriso em Taiwan, a oração na Turquia. Nenhum desses momentos podia ser medido em números. Mas nos olhos daquelas pessoas, certamente havia uma verdade. Ela disse em voz baixa, mas eu vi aquele calor humano. Ninguém verbalizou, mas aquilo era a resposta. A expressão do produtor se endureceu. Sol, você é uma jornalista, não uma poeta. A frase curta e afiada a atingiu como uma lâmina. Em silêncio, ela foi para a sala de edição. No monitor, a área devastada da Turquia era reproduzida. As pessoas orando, à luz das velas, os olhos voltados para o céu. A instrução era sobrepor a legenda: ajuda brasileira, avaliações se dividem. No momento em que digitou aquela frase, sentiu o coração apertar. Se dividem. Aquilo não era verdade. O que ela viu no local foi um sentimento unânime de respeito. Seus dedos pararam sobre o teclado. A mão direita tremia. Mas não era mais um tremor de medo. Era um tremor de raiva e tristeza que transbordava, mesmo que ela tentasse conter. Na parte inferior da tela havia um pequeno campo para notas, contém expressões emocionais. Ali Sol digitou secretamente uma frase: o calor humano não conhece fronteiras. Ao clicar no botão de enviar, algo se tornou claro em sua mente. Não havia mais volta. Mas tudo bem. Ao sair da sala de edição, a luz do sol da manhã entrava pela janela do corredor, iluminando o vão entre os prédios e anunciando o início de um novo dia. Sol parou e ergueu a mão contra a luz. Era da mesma cor da chama da vela que vira na Praça da Turquia. Existem pessoas por trás dos números. Queria transmitir esse fato. Aquela pequena determinação que mais tarde a libertaria das amarras do jornalismo tradicional, era uma força motriz que naquele momento, a própria Sol ainda não conhecia. No instante em que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, uma estranha tensão percorreu o peito de Sol Martinez. Estava silencioso. O ruído dos motores, as conversas das pessoas, tudo parecia contido, como se a cidade inteira existisse com um volume reduzido. Então, este é o Brasil. A voz que escapou de seus lábios foi mais baixa do que esperava. O intérprete ao seu lado sorriu. As pessoas são quietas,
mas elas percebem tudo. Mas para Sol, aquela quietude parecia sinistra. Em Londres, o silêncio da rejeição. Na Turquia, o silêncio da oração. Aqui, parecia um silêncio desprovido de qualquer emoção. O país do silêncio, ela notou como uma sugestão de título para o programa, pensando intimamente que aquilo seria sua cartada final. Na manhã seguinte, ela estava na Avenida Paulista. Uma multidão de pessoas, mas ninguém se esbarrava, ninguém gritava. E, no entanto, quase não se ouviam conversas ou risadas. Inacreditável! Tanta gente e tão silencioso. Ela segurou o microfone com força e se posicionou diante da câmera. Olá a todos! Sou Sol Martinez, da Telef. O que sinto agora aqui no Brasil ou em São Paulo é um silêncio anormal. Seria isso polidez? Ou indiferença? Ela enfatizou a entonação provocadora de propósito. A equipe de cabeça baixa não disse nada. Ela começou a abordar os pedestres. O que você pensa sobre a Argentina? Os jovens pareciam surpresos por um momento, mas logo sorriam e respondiam calmamente. Não tenho uma impressão negativa, na verdade. Os brasileiros não se irritam, hein? Ela sussurrou, e viu seu próprio reflexo no monitor da câmera. Estava sorrindo, mas seus olhos estavam frios. Naquele momento, uma voz baixa veio de trás. Com licença, vocês poderiam fazer a gravação um pouco mais em silêncio? Uma senhora idosa carregando sacolas de compras estava parada ali. Sua voz era calma, mas firme. É que há uma excursão escolar passando por esta rua. Por favor, não assustem as crianças. Diante daquelas palavras, Sol ficou sem reação. Não era uma repreensão, mas um pedido de consideração. Não havia raiva nem negação. Apenas palavras que silenciosamente demonstravam cuidado pelo outro. O intérprete riu baixinho. Esta é a quietude do Brasil. Há coisas que são comunicadas sem fazer barulho. Sol não conseguiu argumentar. Sentiu algo se dissolver dentro de si. Ao final da reportagem, sentada sozinha em um café à tarde, ela revisava as imagens. Na multidão, trocas de olhares, pessoas cedendo passagem. Tudo em harmonia, como se respirassem juntas. Ninguém está dando ordens. Como eles conseguem ser tão organizados? Ela murmurou para si mesma. A resposta estava nas imagens. O sinal ficava verde, as pessoas começavam a andar em uníssono, mas ninguém esbarrava no ombro do outro. O movimento era tão natural que chegava a ser belo. O país do silêncio. O título que ela mesma criará de repente pareceu vergonhoso. Fora do café, pessoas voltando do trabalho passavam apressadas. Ninguém falava alto, mas todos trocavam pequenos gestos de gentileza. Seguravam a porta para o próximo, pegavam uma carteira que caíra no chão. Não havia palavras, mas o ar estava impregnado de um cuidado mútuo. Sol respirou fundo e abriu seu caderno. A quietude de um dia era a voz da alma. A ponta da caneta tremeu. Não era mais o medo de antes, mas o tremor da certeza de quem está prestes a compreender algo importante. No quarto do hotel, enquanto organizava as anotações para a edição, seu celular brilhou. Uma notificação de rede social. Um comentário de um brasileiro em sua antiga postagem sobre a experiência de discriminação em Londres. Eu entendo um pouco o que você sentiu. É mais difícil entender alguém do que odiar, não é? Estou torcendo pela sua reportagem. Sol ficou olhando para a tela, imóvel por um tempo. O fundo de seu peito se aqueceu, e o tremor em seus dedos parou. É mais difícil entender. Ela repetiu a frase em voz baixa, e aquelas palavras derreteram o último gelo dentro dela. Lá fora, a noite de São Paulo era iluminada pelos néons, mas no coração de Sol, uma luz mais silenciosa e gentil se acendia. O pórtico da reitoria da USP, com sua arquitetura imponente, absorvera longos anos de história e agora refletia profundamente a luz da manhã. Sol Martinez parou por um momento antes de entrar. O céu estava claro. As folhas das árvores balançavam suavemente. Ali, mesmo com os sons atenuados, o mundo certamente se movia. Essa sensação tocou sua pele. A câmera foi ligada. Na mão que segurava o microfone, não havia mais o tremor de antes. Apenas a cautela ao escolher as palavras. Ela se aproximou de um estudante sentado em um banco. Óculos de armação preta, um livro grosso no colo. Sol fez uma reverência profunda antes de falar. Desculpe-me o incômodo. Poderia me dar um minuto da sua atenção para ouvir seu pensamento? O estudante colocou um marcador de página no livro e levantou o rosto. Havia pouca surpresa, mas nenhuma rejeição. Você é a jornalista da Argentina, certo?
Sol assentiu. Engoliu a introdução provocadora que havia preparado e escolheu uma pergunta diferente. Você acha que faz sentido comparar países? O estudante pensou por um momento. O ato de comparar em si é muito humano, eu acho. Mas a comparação precisa de um propósito. Comparar para vencer, na maioria das vezes, diminui a compreensão. No fundo do peito de Sol, um fio invisível pareceu se soltar. Então, que tipo de comparação faria sentido? A comparação para aprender, não para saber quem está acima ou abaixo, mas para entender onde somos diferentes. E quando encontramos uma diferença, em vez de atacar o outro, buscamos pontos de melhoria em nosso próprio lado. É o que eu penso. Sol baixou o olhar e traçou os veios da madeira do banco com a ponta do dedo. As ondulações da madeira transmitiam mais do que as palavras. E quanto aos rankings? As avaliações do mundo às vezes refletem a realidade. O estudante balançou a cabeça lentamente. Rankings são como fotografias. Têm seu valor ao capturar um instante. Mas a vida é como um filme. É contínua. Se ignorarmos a continuidade e falarmos apenas da fotografia, perdemos o contexto essencial da história. Sol não pôde deixar de sorrir. A chama da vela que tremulava na praça da Turquia surgiu em sua mente. Aquela serenidade era uma continuidade que uma fotografia jamais poderia capturar. Você acha que o Brasil é superior à Argentina? Sua voz saiu surpreendentemente firme. O estudante estreitou os olhos por um momento e respondeu lentamente. A palavra superior é conveniente, mas empobrece o mundo. Tanto o Brasil quanto a Argentina têm coisas a aprender e coisas a corrigir. Acumular essas experiências é o que constrói o futuro, eu acredito. Por isso, não posso responder a uma pergunta sobre superioridade. Um silêncio se instalou. Mas não era um silêncio frio. Era um silêncio de respeito. Um espaço em branco que honrava o outro tanto quanto as palavras. Sol recompôs a respiração e escolheu sua última pergunta. O que você pensa da Argentina? O estudante sorriu, um pouco surpreso, e depois voltou a uma expressão séria. Eu gosto. A música e o cinema são maravilhosos, e a intensidade dos debates é estimulante. Às vezes essa intensidade transborda e gera atritos, mas quando essa energia é bem direcionada, a sociedade pode avançar rapidamente. Por isso, seria bom se pudéssemos trocar um pouco do nosso calor com a introspecção de vocês. Receber um pouco da sua paixão e oferecer um pouco da nossa calma. Se pudéssemos caminhar lado a lado assim, seria o ideal. No fundo de seu peito, algo se desfez e se transformou silenciosamente. Sol se sentou na beirada do banco. Virou o microfone para si mesma. Eu sempre vi o mundo em termos de vitória e derrota. Mas, durante esta jornada, aprendi o que o silêncio diz, o que os gestos comunicam, o que a oração conecta. Suas palavras finalmente fizeram tudo fazer sentido. O estudante sorriu, um pouco envergonhado, levantou-se e fez uma reverência. Nós também podemos aprender com a sua jornada. Por favor, cuide-se. E transmita sua mensagem com honestidade. Diante daquelas palavras, Sol fez uma reverência profunda. A luz vermelha da câmera estava acesa, mas ela decidiu parar de gravar. Aquele silêncio deveria ser gravado dentro de si, não em vídeo. Ao sair do campus, o céu estava mais alto e branco. A sombra do pórtico se projetava no chão, seu contorno tremendo ao vento. Sol pegou seu smartphone e enviou uma mensagem curta ao produtor. Vou abandonar a estrutura de confronto. O programa será construído sobre o diálogo. Enviar. A ponta de seus dedos já não tremia. Dentro de seu peito, um sino silencioso soou. Na esquina, ela viu um pequeno jardim. Parou em frente à entrada e fez uma reverência profunda. Não era tanto uma oração, mas uma promessa. Uma promessa a si mesma de colocar a dignidade humana acima dos números e das palavras. O vento soprou e as folhas farfalharam. Aquele som uniu o silêncio de Londres, o sorriso de Taiwan, a oração da Turquia e a gentileza de São Paulo em uma única melodia, impulsionando-a para frente. Sol Martinez começou a caminhar, não mais pelo caminho da vitória e da derrota, mas pelo caminho da compreensão. Não com o mapa dos rankings, mas com o mapa dos encontros. E ela ainda não sabia que o diálogo daquele dia a levaria a uma decisão crucial na sala de edição, que reescreveria silenciosamente seu próprio passado e até mesmo as palavras de seu pai. O inverno em Buenos Aires é frio. Os passos ecoavam com dureza nos corredores da redação. Lá fora a neve caía, envolvendo tudo em um filtro cinzento.
Sol Martinez abriu a porta da sala de edição. Nos monitores, miniaturas dos vídeos da reportagem estavam alinhadas, inúmeros instantes congelados no tempo. Em sua mesa, havia um envelope. Remetente, produtor. Dentro, um bilhete curto. Espaço na programação decidido. Estrutura de confronto, com ênfase na comparação. O silêncio brasileiro deve ser retratado não como positivo ou negativo, mas como ambíguo. Sua respiração ficou presa. Tudo que vira em sua jornada parecia ser negado por aquela única frase. Ela reproduziu as imagens. As ruas de Londres, o cruzamento em Nova York, a barraca em Taiwan, a oração na Turquia, a multidão em São Paulo. Todos pulsavam com uma vida silenciosa. Partículas de vida que não podiam ser recortadas com um rótulo de vitória ou derrota. Sol respirou fundo e segurou o cursor do software de edição. Eu não vou mais retalhar pessoas em nome dos números. Sobre as imagens da noite na Turquia, ela sobrepôs a voz do estudante da USP. Compreender é não tentar mudar o outro. No momento em que o áudio se encaixou, a oração na tela pareceu brilhar em resposta. Um colega se aproximou e disse em voz baixa, essa edição vai contra a direção da emissora. Pode ser que eles alterem. Sol sorriu serenamente. Sim, tudo bem. Mesmo assim quero deixar isso registrado. Do lado de fora da janela da sala de edição, a neve se acumulava lentamente. O branco cobria tudo, apagando todas as fronteiras. Era como a cor do silêncio. No dia da transmissão, o título do programa havia mudado. Não era O País do Silêncio, mas O País das Vozes que Não Se Ouvem. A narração começou. O silêncio não era indiferença. Era a delicadeza de escolher as palavras ao pensar em alguém. Na tela, imagens do cruzamento em São Paulo. No momento em que uma senhora idosa caiu, as pessoas ao redor a ajudaram sem dizer uma palavra. O foco da câmera se fechou nas mãos que se apoiavam. A comunicação sem palavras. Isso era a essência do programa. Quando a transmissão terminou, a redação ficou em silêncio por um instante. Para aqueles acostumados a um jornalismo de números, o programa era estranho, mas era caloroso. Nas redes sociais surgiram vários comentários. Chorei. Pela primeira vez, entendi o significado do silêncio. Tenho orgulho de que exista uma jornalista como essa na Argentina. Entre eles, havia uma mensagem. O remetente era anônimo. Seu programa me fez lembrar das últimas palavras do meu irmão, que faleceu no Brasil. Obrigado. Sinto que finalmente consegui transmitir essa mensagem. Sol olhou para a tela e fechou os olhos por um momento. A luz da oração na Turquia ressurgiu em sua mente. Ela pegou uma caneta e abriu a última página de seu caderno. E escreveu em silêncio. O silêncio é a voz daqueles que não têm palavras. Quando perdemos a capacidade de ouvi-lo, nos tornamos mais pobres. Eu nunca mais vou interpretar mal o silêncio. Ao fechar o caderno, a neve havia parado. Lá fora, uma luz suave começava a envolver a cidade. Sol vestiu seu cachecol e saiu. Sobre a neve intocada que não deixava rastros, ela caminhou em linha reta. O destino era incerto, mas desta vez, a jornada não seria para uma reportagem, mas para o diálogo. E do outro lado da tela, alguém observava seus passos. Era um olhar que não continha palavras, mas se assemelhava a uma oração. A neve derreteu, e a primavera chegou a Buenos Aires. 6 meses haviam se passado desde a transmissão daquele programa. Sol Martinez, ao sair do prédio da Telef, caminhava lentamente, observando os brotos nas árvores da avenida. O crachá de jornalista já não estava em seu peito. Em vez disso, em suas mãos, um caderno fino e um livro. Sua primeira obra publicada, intitulada As Vozes que Vi no País do Silêncio. O livro não se tornou um grande sucesso de vendas, mas continuava a ser lido silenciosa e constantemente. Muitas pessoas escreviam nas resenhas. Cada vez que leio, sinto vontade de diminuir o tom da minha própria voz. Descobri que entender o outro exige uma coragem imensa. O editor da publicação lhe disse, não é um livro chamativo, mas são palavras que permanecem com mais força com o passar do tempo. Sol sorriu e respondeu, está tudo bem. O silêncio é algo que chega com atraso. Sua vida se tornará serena. Longe do campo de batalha chamado reportagem, ela atuava como professora convidada em uma universidade, lecionando sobre mídia e ética. Na sala de aula perguntava aos alunos, qual vocês acham que é o papel das notícias? Quando alguém respondia transmitir a verdade, Sol balançava a cabeça gentilmente. Não, é não escolher uma verdade.
É dar ouvidos ao que existe, mesmo que esteja no silêncio. Esse é o primeiro trabalho de um jornalista. Os alunos ouviam em silêncio. E naquela quietude havia uma temperatura inconfundível de compreensão. Ao final da aula, ela colocou a bolsa no ombro, atravessou o pátio da universidade e saiu. Pétalas de flores dançavam ao vento. De longe, uma jovem com uma câmera se aproximou. Professora Sol, eu assisti à sua reportagem no Brasil. Foi por causa daquele programa que decidi me tornar jornalista. Sol, um pouco surpresa, sorriu serenamente. É mesmo? Pensei que ninguém mais se lembrava daquele programa. Sim, aquela cena da oração silenciosa. Eu nunca vou esquecer. Nos olhos da jovem, residia a mesma paixão que um dia fora sua. Olhando para aquele brilho, Sol renovou silenciosamente um voto em seu coração. A compreensão é algo que se herda. Naquela noite, ela se sentou à escrivaninha e começou a escrever um novo manuscrito. O título ainda estava em branco, mas o tema já estava decidido. O que vem depois do silêncio? A coragem de ouvir, a gentileza de não falar. Cada vez que a caneta corria pelo papel, a jornada passada retornava. O olhar em Londres, a raiva em Nova York, o sorriso em Taiwan, a oração na Turquia, o silêncio em São Paulo e o diálogo na USP. Tudo agora estava conectado por um único fio. De repente o vento soprou pela janela e virou as páginas do caderno sobre a mesa. A primeira página com a frase que escrevera ficou visível. Gestos, mais do que palavras, refletem as pessoas. Sol sorriu e fechou o caderno. Pensou em compartilhar aquela frase com seus alunos na aula de amanhã. O que muda o mundo não é o volume da voz, mas a sinceridade que existe no silêncio. Lá fora, as cerejeiras da cidade começavam a florescer. Sob elas, ela caminhava lentamente. Não mais como uma repórter, mas como uma viajante. E em seu coração ela sussurrava, o silêncio não foi o fim. Foi o começo do diálogo. O vento da primavera soprou. Uma pétala de cerejeira pousou sobre seu caderno. Ela a envolveu com a ponta dos dedos e sorriu, como se recebesse uma nova vida. O que você achou deste vídeo? Por favor, deixe suas valiosas opiniões e impressões nos comentários.